noite, tudo moçada da Casa de Oração Agape, vocês juniores, vocês adolescentes. Bom, vocês sabem que eu sou o tio Gordinho, tio Léo, e eu queria trazer um estudo para vocês sobre para amanhã, na escola dominical. Para amanhã não, né? Eu tô gravando esse vídeo no sábado, mas eu espero que vocês assistam aí e possam aprender mais sobre a palavra de Deus. Apesar de todo esse acontecimento, de tudo isso que a gente tem passado, a gente não pode se distanciar de Deus, nem se distanciar principalmente da comunhão com Deus. Tenham em mente, a gente pode não estar juntos, né, na escola dominical, à noite ou em culto, mas a gente está junto em oração, nós estamos juntos lendo a palavra, porque a igreja também não é só um lugar físico, não é as quatro paredes ali onde nós nos reunimos, mas também a igreja é eu, você, principalmente eu, você, jovens, pais, mães, pastores, todos nós juntos onde nós estivermos. Se nós estivermos reunidos orando, sim, com certeza nós estaremos sendo igrejas, nós estaremos demonstrando esse amor que temos pelo Senhor e ao mesmo tempo confessando a nossa fé e também ter uma grande comunhão com Deus, né? Eu quero que vocês, neste momento, vocês parem um pouco tudo aquilo que vocês estão fazendo. Acredito que vocês já tem um tempo que vocês estão em casa, provavelmente, que parou a aula alguns dias atrás, e como meus filhos, mas isso é por uma boa causa. A gente tem que ficar em casa, as autoridades do Brasil, eles estão fazendo isso, e se vocês sabem que é por uma boa causa, para a gente não se contaminar com essas doenças e tudo. E o que eu quero trazer para vocês hoje é uma palavra de ânimo, de fé, uma palavra de que acalente o coração de vocês e traga conforto, né? E tire todo esse medo, toda essa angústia. Bom, vamos lá. O nosso texto hoje, a gente tinha alguns estudos, né? Naquele que a gente tem feito de manhã, a gente tem feito pautados na revista, né? Mas eu quero trazer algo diferente para que a gente medite nesses dias que nós vamos ficar em casa, para que a gente tenha realmente do Senhor uma grande experiência e tenha esperança também. Eu quero que vocês peguem aí, se vocês tiverem a Bíblia na mão, esse é o principal de tudo. Tenham a Bíblia e tenham aí seus irmãos, quem seja, vocês possam estar assistindo junto e compartilhar esse momento. É uma coisa muito rápida, mas ao mesmo tempo tem falado comigo, tem falado com aqueles que me cercam, eu tenho me espelhado e tenho me confortado através dessa palavra, tenho me espelhado nela e aprendido bastante, tá? Vamos lá, então, primeiro texto que a gente tem aqui, a gente vai ler o Salmo 34. A base do nosso estudo hoje, de manhã, que vocês vão ler, está no Salmo 34, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Fala conosco, fala comigo, usa a minha vida e abençoa, Senhor, tanto a mim quanto aos meus irmãos, esses queridos adolescentes e juniores, que são pessoas muito amadas da minha vida e tenho certeza que do Senhor. O Senhor possa trazer esperança, paz e conforto a cada coração e a cada mente. Que eu coloco diante de ti e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá, irmão. Vamos lá, moçada. É o seguinte. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É interessante esse versículo. Isso aí ele remete e trouxe paz quando eu li, porque achei tão interessante, principalmente oportuno nesse momento que a gente tem vivido. A gente tem vivido dias de incertezas, inseguranças, coisas que realmente tiram a nossa paz e trazem aflições. E eu acredito que com vocês não tem sido diferente. Assim como tem acontecido comigo, a gente fica triste, desanimadão, mas a gente sabe que a palavra de Deus está aqui para isso, para realmente trazer luz, esperança e paz às nossas vidas. Vamos nos ater a esse versículo a princípio e começar a nossa meditação. O que são as aflições? Eu pergunto para vocês. Vocês sabem o que são as aflições? Aflição, preocupação é uma aflição. Angústia, tristeza, o excesso de preocupação muitas vezes é a aflição. E isso, a gente não está imune a essas coisas. Todos nós temos aflições. É interessante que o versículo diz: muitas são as aflições dos justos. E ele não diz assim, olha,
quando vocês tiverem aflições, ele não diz assim, se vocês tiverem aflições, não, muitas são as aflições. Por quê? Nós que somos justos, quem é justo, realmente passa por aflições. Jesus ele foi muito claro na sua palavra: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso é uma coisa inevitável, é algo que a gente vai passar pela nossa vida inteira. Eu vou falar muito sério com vocês hoje, porque a gente não pode viver no mundo das histórias do desenho animado. A gente vai passar por aflições. E o Senhor Jesus nos advertiu isso, o Senhor Jesus trouxe isso às nossas vidas como uma verdade. Então, você precisa acreditar dessa forma. Muitas são as aflições dos justos. E eu acho interessante que a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem Ló, todo dia ele passava por aflições. Ele morava em Sodoma, lá ele morava nas cidades ali, aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, que a gente conhece muito bem o fim delas, e ele vivia com aflição e triste com o procedimento. Ele fala assim, ó, Ló vivia muito aflito, né, e afligido com o procedimento dos corruptos e libertinos que viviam naquela cidade. Então era uma coisa que afligia a alma dele mesmo, né? Porque muitas vezes aquilo que nos cerca deixa chateado e a gente fica muito desanimado, às vezes preocupado. Daniel também, ele foi jogado na cova dos leões, porque ele orou a Deus e ele servia ao Senhor. Então é uma aflição que ele teve que passar, uma preocupação demasiada. Já pensou você ser jogado na cova do leão para ser comido? Mas a gente sabe o final dessa história. Pedro e Paulo, eles foram presos, foram açoitados, eles passaram por várias dificuldades. Então a gente não é livre disso. Todos nós passamos por aflições, tanto vocês, quanto os seus pais, quanto eu, quanto os pastores. Todo mundo tem um momento de aflição na vida, ou seja por notícias, ou por doenças, ou por perda de um ente querido, ou por qualquer coisa que possa acontecer. Sempre vamos ter aflições. Jesus, que é Jesus, Filho de Deus, teve aflição. E essa aflição dele foi o tempo todo, porque o tempo todo as pessoas que procuravam matá-lo, procuravam destruí-lo, colocar em contradição, até a morte de cruz ele teve que suportar nessa aflição. Quer pior que isso? Então é difícil. Agora eu te pergunto, quem são os justos? Se o sol nasce para tantos os bons quanto os maus, quem é ímpio, quem não é ímpio, a chuva desce sobre todo mundo, a dificuldade vem, quem são os justos? Que é isso que a palavra diz, né? Muitas são a aflição dos justos, né? Mas o Senhor livra de todos. E aí eu pergunto, se você é justo, por que você é justo? Quem te justificou? A gente é justificado por Deus. Deus que justifica a nossa vida, através do sangue de Jesus. Né? Ninguém é justificado pelas obras. Ninguém pode ser justificado pelo que faz ou pelo que deixou de fazer. Normalmente as pessoas pensam assim, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, Deus é bom para comigo. Aí ele chega um momento que acontece alguma coisa de ruim e ele fala assim, poxa, mas eu fiz tanta coisa, dei comida para os pobres, fui lá na fé, fui na comunidade, fiz uma boa obra, eu fiz tantas coisas, não obedeci meu pai e mãe e tudo, mas isso não torna ninguém justo. Isso não torna ninguém bom a tal ponto de ser liberto ou livre de qualquer aflição. A palavra de Deus em Efésios diz, porque pela graça sois salvos e mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, então, a justificação, que é a salvação, ela vem realmente por Deus, de graça, pela fé. Então, quando nós cremos em Jesus, cremos no sacrifício de Cristo, realmente somos justificados. E isso faz com que nós tenhamos essa certeza de que em Cristo Jesus eu sou justificado pelo seu sangue, pelo sacrifício e pela fé que eu tenho no sacrifício dele. Se nós crermos porque lembra o versículo que a gente sempre estudou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente tem muito isso no nosso coração, tem que ter isso firme, de que pela fé somos justificados. Bom, beleza, continuando. Mas o Senhor o livra de todos, diz na parte B do nosso versículo, né? Ele fala assim, muitas são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor o livra de todas. Isso é uma palavra boa, né? Isso é uma promessa de Deus, é uma situação que Deus coloca,
uma promessa que a gente pode até, a promessa divina, diretamente de Deus para o seu povo. E isso é o que tem confortado o meu coração, que Deus o livra de todos. Só que, para isso, na palavra de Deus sempre tem um mas, sempre existe um se. Você é justificado, você será livre de todas as aflições, se, né? Então eu coloquei 3 pontos básicos para nós aprendermos e nós meditarmos nessa manhã. Ou nesse dia, eu não sei a hora que você vai ler, tá acabando a bateria do celular, mas vai dar certo. Ou que você vai ler. Mas o Senhor livra. Então, no versículo 4 e 5 desse Salmo 34, a gente vai ler lá: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para Ele e vede e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão decepcionados. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, salvou de todas as suas angústias. Bom, vamos lá. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ou seja, pessoal, não tem como. A gente precisa buscar a Deus na hora da nossa angústia. O tio tem aprendido muito sobre isso. Buscar a Deus na hora da angústia é a melhor coisa que a gente pode fazer. Tem coisas que a gente realmente fica angustiado, preocupado, triste, não sabe o que fazer, a gente não sabe o que vai acontecer, como a gente está vivendo esses dias. Mas na hora da angústia, a melhor coisa é buscar a Deus. Então, para a gente ter essa, mas o Senhor livra de todas as angústias, precisamos buscar a Deus, precisamos confiar em Deus. No Egito, quando o pessoal estava lá, eles passaram muitos anos, né? E chegou uma hora que Deus se lembrou da aflição deles, porque o povo começou a clamar a Deus, porque era muito grande a aflição que eles estavam vivendo, as cargas estavam muito fortes. E aí eles começaram a clamar a Deus. E quando Deus falou assim: eis que ouvi o clamor do meu povo, falou para Moisés. Então a gente realmente precisa clamar a Deus nesses momentos de angústia, porque é dele que vem a nossa salvação, é dele que vem o nosso conforto, a nossa paz, a nossa direção para viver esses dias de aflições, né? Por exemplo, outro Pedro, quando ele foi preso, o que aconteceu com ele? Ele estava preso e aí a igreja intercedia muito por ele. A igreja era o tempo todo intercedendo por ele, até que o anjo foi e libertou Pedro, né? Então, a gente sabe que quando a gente está em angústia, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Em Tiago 5,16 diz isso. E aí é esse que eu quero chamar a atenção de vocês no primeiro ponto. Quando está angustiado, amigão, amigona, meus queridão, minhas queridonas, vamos buscar ao Senhor. Não vamos deixar de buscar a Deus. Busquei ao Senhor e Ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Se você está com temor, está desanimado, está com medo, busca a Deus. Ele vai responder, Ele vai te tirar toda essa aflição. Olhai para Ele, fala aqui no versículo 5, olhai para Ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão decepcionados. Ou seja, se você olhar para Deus nesses momentos de dificuldade, você vai ser iluminado, você vai ser abençoado por Deus. Então, busca ao Senhor em primeiro lugar. Buscar ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas, né, serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, vamos buscar a Deus por causa dessas aflições. Essa é uma primeira condição. Segunda, outra condição que a gente deve é confiar em Deus. Confiar em Deus é uma coisa que a gente vai levar tempo. A gente só confia em quem a gente conhece. A gente só confia em quem a gente realmente tem convívio, né? Quando a gente tem comunhão. Você pega, assim, uma situação clara. Por exemplo, você confia no seu pai, que ele não vai te abandonar. Por exemplo, se você vai se jogar de algum lugar, você acredita que seu pai vai te segurar. Por exemplo, se você confia que seu pai vai trazer alimento para casa, você confia que sua mãe vai te abençoar, sua mãe vai te estar ali o tempo todo, ou que seja qualquer situação, você sempre tem alguém em quem você confia que não te abandonou. E a gente só confia em Deus quando a gente conhece Ele de todo o coração. Então, quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente busca o Senhor, mais a gente vai confiando em Deus. Você vê que Pedro, quando conhecia Jesus, ele conhecia Jesus e ele já tinha caminhado com Jesus muitas vezes e visto as maravilhas que Jesus fazia, né?
E aí chegou uma hora que Jesus estava vindo sobre o mar, vocês conhecem muito bem essa história. Jesus estava vindo sobre o mar, Jesus tinha mandado eles irem na frente, eles na frente da tempestade, toda aquela dificuldade, e aí Jesus vem andando sobre as águas. Quando o povo vê lá Jesus e Pedro estavam no meio, eles ficam apavorados, eles começam até a gritar falando que era um fantasma, mas aí o que acontece? Deus fala, ó, não tem mais, sou eu. E aí Pedro fala, bom, se és tu, Senhor, então deixa que eu vou até o Senhor. Ou seja, Pedro confiava em Jesus, porque ele falou, oxa, eu vi Jesus andando sobre a água, por que eu não posso andar? Então me manda ir até o Senhor. Nesse momento foi uma palavra de fé, de confiança, de algo que realmente ele se importava. E aí ele foi, só que o que aconteceu? Ele começou a olhar para as circunstâncias, as aflições, porque o mar era revolto debaixo dos seus pés. E aí ele tirou os olhos de Jesus. Então ele começou a olhar para as circunstâncias e perdeu a confiança. Ele não estava mais confiante. Ele ficou com medo. O medo paralisou ele. E isso não pode acontecer com as nossas vidas. Então, conhecendo a Jesus, a gente tem o ato de fé. Mas ao mesmo tempo a gente não pode perder a visão, tirar Jesus de vista. E é isso que é o nosso segundo passo. Outras situações de exemplo sobre confiar em Deus, Davi confiou em Deus tanto na batalha contra Golias, né? Vocês sabem que a Bíblia é muito clara ali. Golias era gigante, monstruoso, poderosão, fortão. Mas Davi foi lá na confiança. Eu venho em nome do Senhor Jesus, né? Libertar ali e ganhar aquela batalha. E ele ganhou. Outra exemplo de confiança é Ananias, Misael e Azarias. Eles foram jogados na fornalha, né? Você já pensou você ser jogado ao fornalha? É uma coisa inevitável a morte nisso, porque a gente vai ser jogado no fogo, não tem como evitar. Mas eles estavam na mão do Deus vivo, então eles confiaram, podia acontecer o que for. Eles até viram um quarto membro lá dentro da fornalha, e isso é uma experiência com Deus. E tenho certeza que depois dessa fornalha eles confiaram muito mais ainda em Deus. Daniel também, quando ele foi jogado na cova dos leões, ele acabou que, foi livre, não foi comido. E aí o rei chegou lá e falou, olha, Daniel, o seu Deus te livrou, né? O rei falou assim, aí ele falou, eu estou aqui. E o Deus realmente, e o rei, né? O rei realmente ficou impressionado com aquele milagre que Deus fez e até começou a servir a Deus. Então você vê que assim, quando a gente confia em Deus, quando a gente começa a ter experiência e conhecer a Deus, isso aumenta, essa confiança aumenta, e é isso que eu quero trazer para vocês. Um segundo passo, confia em Deus, leia a palavra, busque ao Senhor. A gente viu o primeiro passo, buscar ao Senhor. Buscando ao Senhor, a gente vai confiar nele. Outro terceiro e último ponto, temer a Deus, princípio da sabedoria. Esse vocês precisam aprender mesmo. Tema a Deus, tema ao Senhor em todo o tempo. Por quê? Esse é o princípio da sabedoria. A gente não consegue, às vezes, agradar a Deus sem temer Ele. Porque quem teme respeita. A gente não tem medo de Deus. A gente não precisa ter medo de Deus. Mas a gente precisa temer a Deus. Temor é respeito. Amar a Deus, amar a sua palavra. Dar realmente crédito àquilo que Ele tem mostrado, àquilo que Ele tem falado. Dar confiança a isso tudo, porque realmente Deus tem se importado comigo, tem se importado com vocês, com seus pais, com os pastores, com a nossa igreja. E isso vai fazer com que vocês passem por todas essas dificuldades que nós temos passado. Todo mundo tem passado por dificuldades. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele preserva todos os seus ossos, nenhum deles será quebrantado. A malícia matará o ímpio. Os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Meus queridão, minhas queridonas, 20 minutos já de texto. A gente poderia falar muito mais. Mas é isso que eu quero deixar com vocês. Não temam, não desanimem, não fiquem com medo. Não deixem o medo paralisar vocês. Continuem vivendo para Jesus. Continuem se alegrando, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus cuida das nossas vidas, cuida da sua vida. Deus cuida de tudo que a gente faz, de tudo que a gente tenta, sabe? Tudo que a gente se intenta a fazer, que é para glorificar, Deus vai cuidar.
E eu tenho certeza que nesses dias que nós temos ficado em casa, a gente pode ter experiência. Aproveita para orar com seu pai, aproveita para orar com sua mãe, com seu irmão, leia a palavra, faça umas coisas diferentes, sabe? É muito tempo que a gente tem e esse tempo é precioso. Aproveita isso. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós, que Ele pode livrar, assim como Ele fez com o Egito lá. Se você notar, Deus, a partir de certas pragas, não me lembro se foi da terceira ou quarta praga, Deus fez uma separação do povo de Deus e os egípcios. Então, Deus faz separação do povo. Deus abençoa quem é o justo. Deus nos livra de todo mal. Deus tira de nós toda aflição, tira de nós todo medo. Se você está se sentindo desanimado, clame a Deus. Ele vai ouvir o seu clamor. Clame ao Senhor e Ele vai responder coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Essa é a maravilha, porque tudo aquilo que nós pedirmos e pensarmos, Deus fará infinitamente mais, porque Ele é misericordioso, amoroso, tem grandes coisas e planos para vocês. Como eu sempre digo, no meio de vocês, juniores e adolescentes, vai sair pastores, vai sair apóstolos, doutores, vai sair profetas, evangelistas, missionários, tantas outras coisas. E vocês são a igreja de amanhã. O tio vai morrer, todo mundo vai passar, todo mundo vai ter o seu momento de passar. Mas vocês continuarão formando uma família que agrada a Deus, que louva a Deus e que exalta o nome e dá um grande testemunho ao Senhor. Vocês são justos, creem no Senhor Jesus, porque a gente não foi destinado para a ira, mas para a aquisição da salvação, diz lá em Romanos. Então vocês são destinados para a salvação, porque vocês já têm aprendido com o Senhor Jesus, vocês já têm aprendido que Jesus salva, que Jesus é o único e suficiente Salvador, é o autor e consumador da nossa fé. Por isso creia, confie, busque, tema ao Senhor, e Ele assim vai abençoar a sua vida, vai te trazer paz. É isso que eu quero deixar com vocês. Eu espero que o Senhor abençoe a vocês, a família de vocês, e vocês possam se divertir nesses dias. Encare esses dias como uma férias. É difícil muitas vezes a gente ficar abatido com as notícias. A gente pode ver até nossos pais desanimados. Mas use esses dias para ter uma experiência com Deus e aproveite para ficar em família. Quantas pessoas querem ficar em família e não conseguem? Quantas pessoas querem ter a comunhão da família e não podem? Mas vocês podem. Junto, louvando sempre ao Senhor. O louvor, ele traz paz. Lembra as músicas que a gente cantou lá no retiro? Lembra aquilo que a gente aprendeu no retiro? As músicas que nós cantamos: correrei para te encontrar, Senhor. Deus, Emanuel, Galileu, a gente cantou. Santo Espírito é bem-vindo aqui. Como a gente cantou no domingo esses dias atrás. Senhor, eu sou teu e tu és meu. O louvor faz com que a gente tenha mais proximidade com Deus. E enquanto louvamos, o Senhor abençoa as nossas vidas. Enquanto oramos, o Senhor abençoa as nossas vidas. Enquanto nos debruçamos sobre a palavra de Deus, o Senhor abençoa as nossas vidas e cuida de nós. É isso que eu quero deixar com vocês e que vocês carreguem isso nesses dias. Eu acredito que a gente vai ter mais algum estudo, porque são 15 dias que a gente vai ficar em casa. E, bom, eu tenho lido. É difícil, tem vezes que bate o tédio, é normal, tem vezes que a gente não quer nem orar e nem ler a Bíblia, mas nos momentos que eu tenho me posto a ler, que tem sido bastante, tem sido muito bom. Eu espero que a gente possa falar em breve e eu acredito que vai ter mais alguns estudos. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, se vocês não quiserem falar com os pais estão aí para falar com vocês. Manda uma mensagem pro tio ou liga, o tio vai conversar, o tio vai ajudar. Eu espero orar por vocês. Tenho orado muito para que Deus dê paz e traga esperança. É momento da gente se unir, não somente fisicamente, mas é o momento da gente se unir em oração, se unir como corpo de Cristo, pela nossa nação, pelo nosso Brasilzão, que a gente possa se divertir logo e bora pra cima. Não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo te tirar da presença de Deus. Temor, medo, sai de mim. Deus é mais. Deus é conosco. Deus é com você. Santo Espírito de Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa os adolescentes. Abençoa todos esses que puderam assistir este vídeo. Que o Senhor traga conforto, paz
e segurança. Que segurança nós somos de Jesus, este é um louvor. Que segurança nós somos de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Coloco diante de ti, te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.